Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós vamos falar um pouco sobre Arthur Schopenhauer. É um filósofo do século XVIII, XIX, que foi um crítico de Hegel. Hegel, eu falei sobre ele um pouquinho em julho, numa aula de julho. Na opinião dele, Hegel ele seria um verdadeiro charlatão, porque Hegel a gente viu que ele vai chegar ao saber absoluto. E esse saber absoluto, segundo ele, que engloba situações históricas como o desdobramento do espírito objetivo, vai acabar legitimando todas as formas de governo e instituições, mesmo as mais nefastas. Então Schopenhauer acha que Hegel é como se fosse um acadêmico mercenário, na opinião dele. Os dois têm uma história meio caricatural deles, dos dois, da briga dos dois. Schopenhauer, por exemplo, é considerado uma pessoa muito difícil. Lecionava na Universidade de Berlim e tentava competir com Hegel, que, escolhendo inclusive os mesmos horários que ele para poder dar aula. Só que o que acontece? Ele acabou perdendo essa luta, porque na aula dele ele tinha às vezes 4 pessoas assistindo suas aulas, enquanto Hegel tinha sala lotada. E ele também tinha outros problemas com outros acadêmicos, etc. Mas o importante para a gente aqui é a filosofia de Schopenhauer, a importância da sua filosofia para a compreensão e a sua influência também que a gente tem no século XX, inclusive na psicologia, na psicanálise, etc. Vamos lá. Em primeiro lugar, Arthur Schopenhauer ele nasceu em 1788 e morreu em 1860. Apesar da sua grande cultura, ele só foi reconhecido tardiamente, no final da sua vida e até próximo à sua morte, que ele vai ser reconhecido. A principal obra dele é O Mundo como Vontade e Representação. É sobre ela que a gente vai falar um pouquinho nesta aula. Ele vai criar um sistema que vai ser considerado como se fosse uma doutrina do pessimismo e da supremacia da vontade. A gente falou na aula passada, por exemplo, de Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo que foi influenciado por Schopenhauer. De uma forma diferente, ele vai estabelecer a vontade também. Mas aqui, como é que é o sistema de Schopenhauer? O sistema criado por ele é, de certa forma, uma adaptação do sistema de Kant. Só que ele vai ter uma diferença. O próprio título da obra dele, O Mundo como Vontade e Representação, já permite um panorama geral do pensamento dele. Para Schopenhauer, aquilo que se apresenta aos nossos olhos, ou seja, a percepção como o corpo, um objeto material, é na verdade a imagem, uma representação da nossa vontade. Segundo ele, tudo o que está ao nosso redor pode ser considerado uma representação, uma imagem, que a gente faz em nossa mente. O mundo seria, assim, uma simples representação do pensamento do indivíduo. O conhecimento desse mundo estaria centrado principalmente no sujeito, que, por meio da sua vontade, vai se colocar em contato com a realidade das coisas. E a vontade, ela vai ser o quê? A essência de todos os seres. Vai conduzir o homem necessariamente ao sofrimento, ao pecado e à morte. Ele vai apontar um caminho para libertar-se disso. E disso ele vai ter o quê? Influência do budismo, do hinduísmo, das religiões orientais, com as quais ele teve contato anteriormente. Ele vai trazer 3 tipos de purificações: a purificação estética, a purificação ética e a purificação ascética. O que seria a estética? Estética tem a ver com arte, A gente já gravou um vídeo sobre estética aí, A estética seria o seguinte: a vontade de viver encontra seu fim diante da completa absorção do indivíduo pela contemplação, pela intuição do seu estado de submissão em relação à vontade irracional. Privilégio de uns poucos espíritos elevados capazes de separar o conhecimento da vontade. Então, ou seja, a contemplação da arte vai fazer com que o indivíduo abdique de si mesmo, e, consequentemente, ele vai abdicar também do sofrimento. Por quê? Porque essa vontade insatisfeita que traria o sofrimento. A segunda forma de purificação seria a purificação ética. O homem vai se deixar impregnar pelo sofrimento e pela dor universal, porque ele vai saber que é um com os outros homens. A compaixão despertada por essa terrível consciência extermina a vontade de viver. Compaixão significa sofrer com, paixão, sofrimento, com, junto, Então, sofrer junto com os outros. Então, o ser humano sabe que ele faz parte de um todo, e essa compaixão vai fazer com que ele aceite a situação. E a outra possibilidade seria a semelhante dos santos e ascetas. Seria como? O completo desapego ao mundo material, que leva à total indiferença, embora a vida material prossiga, a vida como vontade está morta. Tem uma passagem muito interessante da obra de Schopenhauer que é a seguinte, olha: devemos banir a obscura impressão desse nada que discernimos atrás de toda virtude e santidade como objetivo final e que tememos como as crianças temem a escuridão.
Não devemos nem mesmo fugir disso como fazem os índios, por meio de mitos e palavras sem sentido, tais como a reabsorção em Brahma ou Nirvana dos budistas. Devemos antes reconhecer livremente que o que fica, depois da inteira abolição da vontade, é para aqueles que estão ainda cheios de vontade, certamente nada. Mas, inversamente, para aqueles em quem a vontade voltou e se negou a si mesma, este nosso mundo, que é tão real, com todos os sóis e vias lácteas, não é nada. Então, por isso, a gente pode entender por que é uma doutrina chamada de pessimista, né? E por que ele vai falar sobre essa supremacia da vontade. Porque, para ele, o ser humano seria essencialmente vontade, o que levaria a desejar sempre mais e que vai levar a uma insatisfação constante. Essa vontade que se expressa nas ações humanas seria parte de uma vontade que anima todas as coisas na natureza. E se a essência do ser humano e do mundo é essa vontade insaciável, ele vai identificar aí a origem de lutas entre os indivíduos, da dor e do sofrimento. Então, a história, para ele, ao contrário de Haeckel, né, é uma história de lutas em que a infelicidade é a norma. Nós temos, portanto, a recusa da concepção racionalista de história elaborada por Hegel, segundo a qual ela possui sentido e progride em direção a uma liberdade maior. A filosofia de Schopenhauer vai inspirar, inclusive, as chamadas filosofias da existência, que a gente falou um pouquinho, por exemplo, de Kierkegaard, né, com Sartre no século XX e assim por diante. Então, espero que tenha ficado claro. É um resuminho. Se alguém tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar aí, que é um prazer ajudá-los a entender um pouquinho mais sobre Schopenhauer.